Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo, domingo na presença do Senhor, dia 24 de setembro de 2022. Nós vamos continuar estudando o nosso livro, o livro Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do teólogo inglês John Stott. E aí, o capítulo 2 ele vai tratar do nosso mundo complexo. O pensamento do cristão é distintivo? Ele faz a pergunta. E aí, qual é a proposta dele? Ele vai colocar 5 fundamentos a respeito do pensamento cristão, a fim de a gente ter uma presença fiel no mundo. Mas vamos começar orando, pedindo a bênção de Deus sobre esse estudo. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar em tua presença e te pedimos o teu favor neste momento em que estamos reunidos diante de ti para aprendermos mais da tua palavra, da tua missão para nós. Usa, Pai, a minha vida, abençoa, Pai, os meus irmãos. É no nome de Cristo Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Ele vai falar então, como estávamos falando, a respeito de quais são os fundamentos teológicos, bíblicos, a respeito da visão cristã do mundo. Se nós precisamos desenvolver a nossa fé, viver pela fé neste mundo e assim ter uma vida de testemunho, uma vida de presença fiel como cristãos, o que fundamenta essa nossa perspectiva do pensamento cristão? E aí ele vai dizer a partir de 5 fundamentos. Eu vou elencar primeiro eles e depois a gente vai discutir mais detidamente a respeito. Primeiro seria a doutrina mais plena de Deus. Segundo fundamento seria uma doutrina mais plena dos seres humanos. Terceiro fundamento seria uma doutrina mais plena de Cristo. Quarto fundamento, uma doutrina mais plena da salvação. E o quinto fundamento, uma doutrina mais plena da igreja. Aí vamos lá, vamos seguir aqui o que o Stott tem para dizer para nós, refletindo assim um pensamento bíblico fiel. Só um parênteses aqui, eu não vou fazer, por questão de tempo, uma exposição exaustiva do capítulo. Vale a pena você comprar o livro, mais uma vez falar o nome, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, e ver como é que Stott, na sua engenhosidade, na sua facilidade com a escrita, expõe isso para nós. Primeiro fundamento, então, voltado para a doutrina de Deus. E aí ele vai trazer para nós o que realmente é o ensinamento bíblico a respeito de que Deus ele se preocupa com toda a humanidade, com toda a vida, em todas as suas complexidades. Deus é um Deus, é o Deus da criação, é o Deus que criou todas as coisas, e há um motivo disso. Ele vai dizer aqui de 3 aspectos dessa doutrina, então. Que o Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus das Escrituras, é o Deus da natureza e da religião. Nós podemos cair no erro de encaixotar ou colocar o nosso Deus em uma caixinha. No entanto, ele não se adequa a isso. Quando nós vemos, por exemplo, o relato de Gênesis 1 e 2, nós vemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E isso demonstra a área de preocupação, de atuação, de cuidado de Deus para com a sua criação. Então tudo pertence a Deus, ou seja, para dizer de forma inversa, nada está excluído da soberania, do reinado de Deus. E a ideia aqui é justamente nós fugirmos desse assédio, né, de encaixotar Deus como se fosse um Deus minúsculo ou como se fosse qualquer ídolo que se apresenta nas diversas religiões. E aí, por que o Stott está falando disso? Para a gente fugir daquela tentativa de pensar Deus apenas como o Deus do domingo, o Deus que se preocupa com as coisas religiosas, mas não se preocupa com os outros aspectos
da nossa existência e da humanidade de maneira geral. Ele vai citar justamente, não só os profetas, mas o próprio Jesus, dizendo de que havia uma crítica a respeito da forma como se entendia e se praticava a fé, por exemplo, pelos fariseus. Deus, ele não é o Deus apenas dos serviços religiosos, mas ele está muito além disso. A vida de maneira total, a vida de maneira plena, é alvo da mão do Senhor. Então, a proposta do Stott, que é a proposta bíblica, é que a nossa vida, em toda a sua área, em toda a sua esfera, ela seja uma vida de devoção a Deus. Não apenas a ida ao domingo, não apenas naquilo que a gente considera como religioso, mas toda a nossa vida ser de forma santa um culto a Deus. Um culto a Deus, uma adoração a Deus. E o contrário disso seria alguma forma de hipocrisia, de, enfim, falsa religião. E não é a proposta bíblica para nós. Esse Deus vivo, então, que cria todas as coisas, ou seja, é o Deus da natureza, é o Deus da religião, é o Deus do mundo de maneira geral. Ele é o Deus das nações também, mas também é o Deus do povo dele, o povo pactual. Nós temos a tendência, aliás, podemos ter a tendência de, como Israel muitas vezes encarava Deus como se fosse apenas o Deus dele. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba colocando Deus no patamar de um Deus nacional, como Moloque, Camus, enfim, deuses das tribos, dos povos que estavam ali circundando Israel. No entanto, essa não é a perspectiva bíblica. Basta lembrar de Isaías quando ele entra no templo do Senhor e vê o Senhor em seu alto e sublime trono, reinando, onde toda a criação, todos os seres celestes estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então o reinado de Deus, a presença de Deus, no sentido de que o poder de Deus, ele abarca todas as nações também. O povo pactual, nós cristãos, o povo de Israel naquela época, ele é alvo especial do amor de Deus. No entanto, ele é o rei das nações. O Senhor continua sendo o rei das nações e dirigindo e governando todas as coisas. Todas as coisas. Até mesmo quando Deus escolhe a Abraão, a promessa que ele faz a Abraão é de que nele todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. Então o objetivo não é nós desenvolvermos uma fé em que Deus é nosso Deus particular. Deus não é nosso Deus particular, embora ele sim se relacione pessoalmente conosco. A nossa vida é vida de comunhão pessoal com Deus, mas ele é Deus de todo o povo dele e de todas as nações, no sentido de que todas as coisas, a criação, todas as pessoas do universo estão debaixo da soberania do nosso Deus. E em terceiro lugar também ele vai tratar a respeito, pensando ainda na doutrina de Deus, do aspecto de Deus da justificação, ou seja, o Deus que salva, e o Deus da justiça. O Deus que salva é um Deus que requer justiça. E aqui é muito interessante que, pensando no Deus que é justo, ele lança a luz para nós a respeito de por que, por exemplo, os profetas eles traziam os ais para as outras nações que não eram povo de Deus. Então, por exemplo, ele vai citar o profeta Amós, e ele vai falar sobre a sentença de Deus, o julgamento de Deus a respeito da Síria, da Filisteia, de Tira. Por quê? Justamente porque Deus, ele é o rei das nações. Ele é Deus de Israel? Sim. Ele é o Deus da aliança com Israel? Sim. Mas o seu domínio se estende a toda a face da terra. Então ele vai dizer
aqui num determinado parágrafo, vários dos livros proféticos, semelhantemente, contêm uma seção de oráculos sobre as sobre ou contra as nações. Deus é o Deus da justiça e deseja justiça em cada nação e comunidade. E aí o Stott ele vai finalizar esse primeiro fundamento do pensamento cristão visando uma presença fiel nossa na sociedade da seguinte forma: Deus ele odeia a injustiça e a opressão em todos os lugares, e que ele ama e promove a justiça em todos os lugares. Onde quer que a justiça seja encontrada no nosso mundo caído, isso se deve à ação da graça de Deus. Todos os seres humanos sabem disso, porque nós temos um senso de justiça, ainda que deformado por conta do pecado, inato. A evidência sólida do ensinamento de Paulo é que a lei moral de Deus está inscrita no coração humano. Está apontando então que um reflexo da justiça de Deus é justamente estar gravado em nossos corações a lei moral de Deus, ainda que sofrendo a deformação devido ao pecado na nossa natureza, na nossa existência. Deus vivo da Bíblia, então, é o Deus que abarca toda a sua criação, não apenas é o Deus do domingo, é o Deus que reina sobre todas as nações, não apenas dirige o seu povo, também, mas não somente, e é o Deus que salva, mas também é o Deus que promove justiça. E aí, saindo da doutrina de Deus, ele vai passar agora para uma doutrina mais plena a respeito dos seres humanos, da humanidade. E por que isso é importante? Ele vai dizer que justamente uma compreensão acertada da doutrina do homem, ele vai promover o serviço saudável em relação a outros seres humanos, ainda que não sejam cristãos. Então ele vai dizer assim: os cristãos têm uma base mais saudável para servir os outros seres humanos. Não é por causa do que podem tornar-se no futuro, pensando em algum tipo de evolução social, né? Mas por causa do que já são em virtude da criação divina. Então John Stott aqui ele está focando no ensino bíblico de que o ser humano, homem e mulher, ele é imagem e semelhança de Deus, e por isso há em todo ser humano um valor intrínseco à sua existência, porque Deus fez o homem diferente dos animais, à sua imagem e semelhança. Ele continua: seres humanos são feitos à semelhança de Deus e possuem capacidades que os distinguem da criação animal. Sim, seres humanos são caídos. Ele aqui não está considerando a presença do pecado após a queda de Adão e Eva. E a imagem divina está distorcida, mas a despeito de todas as aparências contrárias, ela não foi destruída. O pecado ele não destrói a imagem e semelhança de Deus, ele deforma. Mas nós continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. E isso que explica o valor dos seres humanos e que sempre tem a inspiração ao serviço cristão. Então, o cristão, ele deve se engajar em serviços visando o bem comum, por exemplo, justamente pela nossa base cristã, nossa doutrina cristã do homem como homem e mulher como imagem e semelhança de Deus. E justamente por isso ele vai tocar na sequência lógica, né, de que seres humanos não são apenas almas, não são apenas corpos e não vivem isolados no mundo. Eles são alma, corpo e vivem em comunidade. Então esses três aspectos eles devem ser alvo do nosso serviço cristão, da nossa atuação cristã, do nosso salgar cristão e resplandecer no mundo. Ele continua: da perspectiva bíblica, o ser humano pode ser definido como um corpo ou alma numa comunidade. É assim que Deus nos fez. Se, portanto, realmente amamos nosso próximo e por causa do seu valor, desejamos servi-lo,
precisamos estar preocupados com o seu bem-estar ou o bem-estar de sua alma, de seu corpo e de sua comunidade. Ele aqui está pensando numa missão mais abrangente, ou seja, seu primeiro fundamento é uma clara compreensão, claro, discernimento a respeito da doutrina de Deus, de quem Deus é de fato. O segundo fundamento seria justamente esse lembrete, essa clareza, essa precisão na nossa compreensão a respeito do que é o ser humano. E aí ele encerra esse segundo bloco da seguinte forma: o ser humano, homem e mulher, todos feitos à imagem de Deus, mesmo que também caídos, importam, porque cada homem, cada mulher, cada criança possui um valor intrínseco e inalienável como ser humano. Uma vez que reconhecemos isso, nós nos dispomos a liberar as pessoas de tudo que é desumano e considerarmos um privilégio servi-las, fazendo de tudo em nosso poder para tornar a vida mais humana. Que ele está pensando justamente nesse pilar para a nossa atuação, para a nossa presença fiel nessa sociedade, que é uma sociedade não cristã. Então vamos lá, só retomando. Primeira, doutrina de Deus, agora doutrina do homem, agora uma doutrina mais plena de Cristo. E aqui é bastante interessante a respeito do que ele vai dizer. Ele vai dizer que Deus, o Filho de Deus, ele quando se esvazia e encarna, ele passa a vivenciar, a experienciar a realidade humana. E com isso, dor, sofrimento, tentações passam a ser conhecidos pelo Filho de Deus. Quando então nós proclamamos o reino de Deus, aliás, quando Cristo proclamou o reino de Deus, ele proclamou e ao mesmo tempo curou, alimentou, perdoou os pecados. Enfim, a missão de Cristo, ela abarcou várias frentes, se a gente for ver assim. Tem um texto que vai dizer que por todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus, pregando o Evangelho, curando e alimentando e perdoando, enfim, libertando. Era o ministério de Cristo. Então, Stott ele vai chamar a atenção para a gente quando ele nos envia agora ao mundo como pequenos cristos, como discípulos de Cristo. E ele vai citar João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele pensa também nesse aspecto mais amplo da missão. Essa missão. E ele diz então, se a missão cristã deve ser moldada segundo a missão de Cristo, isso certamente significará para nós, assim como significou para ele, entrar nos mundos de outras pessoas. Cristo, ele encarnou a humanidade de forma plena, ou seja, ele passou por diversas situações que nós passamos, ele conhece o sofrimento humano, a existência humana de forma perfeita. Então ele vai falar que a única coisa que ele não fez foi pecar. Fora isso, ele vivenciou todas as coisas que nós vivenciamos. E por isso, justamente por isso, que ele se envolvia com as pessoas, ele não ficava alheio às pessoas. A maior definição desse ensinamento que ele dá é por exemplo, na parábola do bom samaritano. É o não ficar alheio às realidades. Ele fez isso. Por exemplo, a mulher samaritana é um caso desse. Nicodemos é outro caso. Pessoas distintas, o relacionamento, aliás, a conversa com Cristo eram diferentes, porque eram pessoas distintas, realidades diferentes, mas Cristo, ele, por todas essas pessoas, se envolveu e, enfim, elas não foram as mesmas após o encontro com Cristo.
A missão encarnacional, então, Stott ele vai dizer, exige uma identificação com as pessoas em suas situações reais. O cristianismo ele é uma religião que diz a respeito da vida. Ele não é algo alienígena, fora da nossa realidade. Muito pelo contrário. Ele encarnado é exercido em vida. E aí na sequência ele vai falar a respeito da doutrina da salvação. Então, doutrina de Deus, da humanidade, doutrina de Cristo e agora a doutrina da salvação. E ele vai dizer que essa doutrina da salvação, ela precisa ser justamente entendida de forma mais plena, a respeito da transformação radical que ela opera na na vida das pessoas. Então ele vai dizer de alguns aspectos dessa doutrina da salvação. Em primeiro lugar, ele vai dizer, não devemos separar a salvação do reino de Deus. E aqui qual é a ideia? Jesus como Senhor e Salvador é a mesma coisa, são faces da mesma moeda. Se Cristo é o seu Salvador, ele é o seu Senhor. Separar isso é um problema grave, na verdade. Porque justamente o que a Bíblia chama de reino de Deus é este domínio do Senhor no coração de seus discípulos. O reino de Deus, ele é composto por aqueles que são servidores de seu Senhor, são obedientes ao seu Senhor. Ele vai dizer, vai citar o texto lá de Marcos 10, 24 a 26, que diz o seguinte: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar por um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Se há uma problemática quanto à questão de entrar no reino de Deus, e aí a pergunta é: quem pode ser salvo? Por nossos méritos, ninguém. No entanto, quando Deus salva, ou seja, Ele dá de graça mediante o sangue, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós recebemos essa bênção que é pertencer ao reino de Deus. Ou seja, Deus ele passa a governar, a dirigir as nossas vidas, porque Ele é nosso Salvador e nosso Senhor. E a partir disso, então, agora vivendo uma nova criação, nós aguardamos e promovemos o reino de Deus na terra, através da nossa vida, através do nosso serviço, do amor ao próximo, aguardando a consumação de todas as coisas, a regeneração perfeita de toda a criação, Justamente porque fé e amor, fé e serviço, elas caminham todas juntas. Ele vai dar como terceiro aspecto justamente disso. Nós não podemos dividir a salvação do senhorio de Cristo, nós não podemos dividir, caminhar pela fé separado do amor. O amor é uma resposta material, palpável nesse sentido, né? Substanciosa da fé gerada em nosso coração. Ele vai dizer mesmo que a justificação seja apenas pela fé, ela não permanece sozinha. Se ela for viva e autêntica, inevitavelmente resultará em boas obras, e se não fizer, ela é espúria. Essa é a discussão de Tiago. E não é um problema para Paulo isso. Paulo ele diz que o justo ele vive pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus e não provém de nós. Então nós recebemos a fé. Uma vez que que recebemos a fé, recebemos o dom da fé, o presente da fé, o efeito dessa fé legítima no nosso coração é justamente o amor a Deus e ao próximo. E o amor acompanhado do serviço. Se isso não ocorrer, é porque, na verdade, isso não é a fé que é dom de Deus.
Então, a nossa resposta ao presente de Deus, que é a fé, vai dizer justamente da nossa condição em relação à eternidade. Elas andam então, fé e amor, ou boas obras, caridade, andam lado a lado, e você não pode dividi-las. Isso vai justamente apontar também para o último ponto que John Stott ele vai dizer a respeito da doutrina mais plena da igreja. E aqui é interessante que ele, embora não cite, mas conversando com outro autor de linha reformada do século XVII, Gisbertus Vultius, Vultius vai dizer que a missão da igreja é vocatio et missio, é chamada e é enviada. Então Deus, explicando a respeito da identidade da igreja, e Stott vai nessa mesma linha. Deus ele nos chama para si, nós respondemos a esse chamado indo por meio da fé, e após esse chamado nós somos enviados. Deus nos tira do mundo, nos salvando, e depois nos envia ao mundo agora para cumprir a sua comissão. Então a identidade dupla da igreja é que ela é um povo santo, chamado para servir a Deus, para a santidade, para pertencer a Deus. Mas após isso, nesse mesmo movimento, na verdade, é paralelo, ela é enviada ao mundo para testemunhar. E ele vai encerrando esse bloco dizendo da seguinte forma: para fazer algum bem, o sal precisa estar penetrando na carne e a luz precisa brilhar na escuridão. Se Cristo, e ele diz isso no Evangelho, vós sois o sal e a luz do mundo. Se Cristo ele não diz que a gente será, mas que a gente já é sal e luz, a nossa atuação em relação ao mundo, ele vai se dar no contato com o mundo. Ou seja, nós só salgaremos, e assim, não só daremos gosto, mas também preservaremos do apodrecimento da carne, salgando se estivermos em contato com a carne. E nós só brilharemos se formos colocados em meio à escuridão. Então, o chamado para pertencer a Deus e a missão para servir a Deus no mundo, ela também são faces da mesma moeda. Então, esses 5 fundamentos que vão ser a base para uma visão a respeito do pensamento cristão, pensando na visão, uma base da visão cristã de mundo, tendo em vista a presença cristã fiel nessa sociedade que não conhece a Cristo. Uma vida testemunhal, martírica no mundo, nessa sociedade atual em que vivemos. Espero que tenha sido abençoador para vocês, como foi para mim. E nesse momento nós vamos orar. E se puder, adquira o livro e leia, porque é muito bom. É muito denso. Eu aqui fiz apenas um resumo e tentei explanar os pontos principais. Vamos orar e agradecer a Deus? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez estarmos em tua presença. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, que possamos amar a ti e amar ao nosso próximo de todo o nosso coração, Pai, de forma genuína, autêntica. Usa nossas vidas para a tua glória somente. Em nome de Cristo Jesus que oramos e te agradecemos. Deus te abençoe, meu irmão.